O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou. Boa noite, tudo bem? Tudo na paz? Vamos ver os irmãos aí novamente. Esse momento aí que vamos estar orando, pedindo a Deus a graça pela cada uma das famílias, tudo que Deus há de fazer, não é? E acreditando que Ele vai ouvir o nosso clamor, né? Então, aqueles que estão entrando agora, boa noite a todos. Que Deus esteja conosco, nos conduza aí um momento de adoração, um momento de louvor, e que possamos ser gratos a Ele, né? Cada vez mais. Então, eu quero agradecer aí por cada um desses irmãos, que a bondade do Senhor, que a presença dEle aí esteja sobre a sua vida, né? Fortalecendo, renovando e restaurando. Hoje eu estou um pouquinho mais distante, não sei se estão conseguindo me ouvir, está tudo ok, certinho. Não estou conseguindo nem fazer a leitura aqui hoje dos... Ok. Eu quero começar hoje falando sobre um texto de um homem que estava orando. E esse homem se chama Pedro. Pedro parou um tempo para orar. E nesse tempo que ele para orar, Deus mostra uma visão para ele. E que visão é essa que Deus vai dar para Pedro? Ele vê um grande, como se fosse um lençol, né? É assim que é descrito, que vinha descendo pelas 4 pontas, e nessas 4 pontas ele descia, parava no chão, e ali tinha todo tipo de alimentos que era proibido para os judeus. E aí o Senhor vai dizer para ele nessa visão, né? Levanta-te e come. E aí Pedro vai dizer: de maneira nenhuma, Senhor, não vou comer essas coisas imundas. E aí novamente ele volta e fala com Pedro: Pedro, levanta e come. Novamente Pedro vai insistir dizendo: de maneira nenhuma, Senhor, você sabe que nós não podemos comer isso. E pela terceira vez o Senhor vai insistir com Pedro, e aí aquela visão... O pessoal está falando que está baixo mesmo. Está baixo? Vamos ver se vai ficar melhor. E aí pela terceira vez Pedro levanta, né? Deixa eu ver aqui o texto. Está lá no livro de Atos, capítulo 10. Sucedeu por 3 vezes, logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E Pedro ficou pensando sobre aquela visão. Está baixo ainda? Tira o som para mim, por favor. E pela terceira vez, Pedro vai ter aquela visão. Melhorou agora o som? Eu vou assistir lá no quarto, eu boto o som para ouvir como é que tá. Eu não sei aqui a posição. Deixa eu... Então, aí pela terceira vez Pedro teve essa visão. Desculpa. Pela terceira vez o Senhor fala com Pedro. Espera aí só um instantinho. Para mim me atrapalha, filha. Amém. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Estou com a minha assistente aqui, a Rebequinha, está aqui, a minha sobrinha, está aqui rindo. Então, pela terceira vez, o Senhor vai falar com Pedro, isso após a oração, né?
Diz que ele teve como um estado de êxtase. E aí aquela visão some e ele fica pensando sobre aquilo. E aí Deus vai dizer para ele, o Espírito Santo vai dizer para ele, Pedro, está no livro de Atos capítulo 10, Pedro, há alguns homens aí que vão bater na sua porta, vá com esses homens. E aí Pedro prontamente pegou e foi, sem saber o que era, né? E quando chegou lá, que aí ele começa a entender essa visão, mas Pedro vai ter algumas dificuldades ainda. Que dificuldade é essa? No versículo 28, ele vai dizer assim, ó, ao que se dirigiu dizendo a Cornélio, né? De Cornélio e vários irmãos que estavam lá, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere-se comum ou imundo. Então você vê, Pedro foi com muita resistência. E aí eu quero mostrar para você, fazer uma pergunta, né? Você sabe o que é uma centelha? Alguns dão o nome de fagulha ou faísca, né? Você sabe o que é isso? É quando dois corpos, né, de parte, corpos eletrizados se encostam, dá aquela centelha, aquele fogo, mas apaga rapidamente. Ou então como dois objetos duros, né, bate um com o outro, você pode pegar, né, quem já fez essa experiência como criança, pegou duas pedras, fica batendo assim, sai aquele foguinho, né, mas aquele fogo ele não se sustenta, ele apaga naquele exato momento, né? Mas para que essa centelha possa funcionar, para que essa centelha possa incendiar, ela precisa ter um certo tipo de combustão. E aí pode ser algum tipo de algo líquido, no caso, algum líquido inflamável, como álcool, como gasolina, né? Ou então alguma matéria que de fácil combustão, né? Como palha e assim por diante, né? Então o que nós podemos ver aqui, que Pedro achava que essa centelha que ardeu o coração dele, essa centelha que incendiou o coração desses judeus, não poderia acontecer com esses gentios. Tanto é que ele chega, né, dizendo, olha, eu vim aqui, mas você sabe que eu, como judeus, não posso me aproximar de outra raça, é proibido. Ou seja, ele já estava dizendo que ele ia ter que fazer uma prestação de conta para várias pessoas e que isso iria trazer problema para ele. Mas eu vim. E aí o Cornélio, que foi a casa onde Pedro foi, fez o seguinte comentário. Pedro, eu estava orando na hora nona e nessa mesma hora Deus me mostrou uma visão. Primeiro ele falou que as minhas orações foram atendidas, né? Que as minhas esmolas foram aceitas e que enviasse alguns homens à casa de Simão, a sua casa. Eu te chamei, estou aqui, porque eu não sei. E aí nós podemos ver que Pedro, ele, por estar cheio do Espírito Santo, ele tinha essa centelha no coração, né? Ele tinha esse fogo do Espírito Santo. E aí, no capítulo 11, Pedro vai contar a seguinte situação, né? Diz que quando reuniu todos os homens, e ele começou ali a pregar a palavra, no capítulo 10 fala isso, né? Começou a pregar a palavra. Mas isso trouxe uma repercussão muito grande dentro do povo judeu, né? Veja bem, querido, duas situações. Um homem que estava orando, um homem de Deus, já que tinha um encontro com Deus, que estava orando, Deus deu uma visão, e um outro que não tinha conhecimento nenhum,
que não sabia nem o que era uma oração, que não tinha esse direito, que até então só era direito dos judeus, mas por causa de Jesus Cristo, esse acesso chegou, né? E esse homem Cornélio representa todos nós, né? Que estava também orando, e Deus atendeu a oração dele. Você vê, duas situações distintas, mas que chegou até o trono de Deus. O que nós podemos ver, querido, que não é uma casualidade. Nenhum dos dois estava orando por necessidade, por um pedido pessoal, mas era uma prática comum, né? Havia uma sede, um desejo dessas pessoas buscar o Senhor. E é esse o ponto que eu sempre quero chamar a atenção aqui às segundas e às quarta-feiras, né? Pensa bem, querido, como que é importante ter esse tempo. Você não precisa parar para orar só quando tem um problema ou necessidade. Mas essa prática diária vai capacitando você a ter a visão de Deus, a ter a sabedoria dele, a ter a graça, a andar segundo o caminho dele, mesmo que você não consiga entender. E diz assim, que quando Pedro começou a falar, a pregar, né? Está lá já no capítulo 11, versículo 15 de Atos 11, versículo 15 de capítulo 11 de Atos, vai dizer assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o que nós podemos ver, querido, que como que é causado um incêndio? A causa geralmente de um incêndio natural, né? O início acontece por causa de uma pequena fagulha, de uma pequena faísca, de uma pequena centelha. E aí, se aquele local for um lugar que esteja seco, de palha, de madeira, ou de papel, ou de algum combustível, basta aquela faísca para que haja uma combustão e ali o fogo se alastre. O que nós podemos ver nessa aplicação para a nossa vida? Esses homens não tinham conhecimento nenhum, mas tinham uma sede de Deus. Esses homens oravam, estavam buscando a Deus, mesmo sem conhecer. Então, eles estavam sedentos dessa palavra. E bastou apenas, né, que alguém acendesse, jogasse uma centelha para que pudesse incendiar o coração daquelas pessoas. E na quarta-feira eu vou estar falando sobre essa situação, né? A maneira com que você, querido, trabalha aqui dentro do seu coração, você pode facilmente receber a palavra de Deus e isso encher o seu coração e te dar nova esperança, como a mesma palavra que, da maneira com que você fala, com que você induz as pessoas, podem levar também à morte e a consequências tremendamente perigosas. Por que existem pessoas que você prega, você fala, e aquele coração não incendeia? Aquele coração, aquela pessoa continua naquele mesmo marasmo, sabe, está difícil, né? Ela não tem um avivamento, uma experiência com Deus. O que falta? Né? Falta que esse coração precisa ser preenchido com as coisas de Deus. Esse coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Esse coração precisa pelo menos ter o desejo de querer conhecer a palavra de Deus. Então, ao trazer essa mensagem para você, eu quero dizer, querido, que todos nós temos essa centelha, né, que foi nos dado pelo Espírito Santo de Deus. Basta uma palavra
E Tiago vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim no Tiago capítulo 3, e quarta-feira eu vou falar sobre esse assunto. Ele diz assim, começa dizendo que um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma pessoa, querido, pode ser incendiada no seu coração, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, ter a sua alma aquecida com uma pequena fagulha, ou seja, com uma pequena palavra que você vai levar, você vai induzir aquela pessoa ao conhecimento da graça e a bondade de Deus. Que você seja esse homem, essa mulher, que seja sempre pronto a poder aquecer outros corações, que estão sendo às vezes incendiados por conceitos mundanos, por filosofias humanas, mas estão vazios da graça e da bondade de Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Pedro não sabia o motivo daquela visão, ele não era o detentor do conhecimento, mas ele estava submisso a Deus, e Deus foi orientando passo a passo, ao ponto do Espírito falar com ele. Olha, vai vir alguns homens aí, né? E vai com eles. Esse mesmo Espírito falou com um outro que nem era cristão ainda, dizendo, olha, Deus ouviu as suas orações. E aquela visão simbolizava o quê? Aquelas pessoas que não eram judeus, mas que por causa de Jesus Cristo passou a ter o mesmo direito que eles. Então, irmãos, todos, queridos, que estão nesse mundo, podem ter esse mesmo direito que Pedro e Cornélio tiveram. Mas para isso, nós precisamos aquecer e incendiar esses corações. De que maneira? Com a palavra de Deus. Vamos orar por essas vidas. A quantas pessoas estão agora amedrontadas dentro de casa? Talvez você, como crente, está assim apavorado. E vamos começar agora a orar e a dizer, eu repreendo, em nome de Jesus, esse medo que tem me deixado prisioneiro. Que você possa ouvir a palavra de Deus falando no seu coração, o Espírito falando, não o espírito desse mundo. Não estou dizendo, querido, que não é um momento delicado. Estou dizendo que esse momento sempre existiu e nunca vai deixar de existir para amedrontar o ser humano, para te aprisionar. As estratégias do diabo, ele está sempre mudando para levar mais seguidores para ele. E muitos estão sendo conduzidos, estão caindo nessa armadilha. Eu quero lembrar, querido, que assim como Pedro, você também tem o Espírito Santo de Deus. Que assim como Cornélio, as suas orações também são ouvidas. E se Deus não proteger você, querido, e se Deus não guardar a sua vida, tudo que nós fazemos é em vão. Eu acredito, em nenhum momento, né, eu deixei de prosseguir durante esse período com a minha vida, durante esses dias, tendo cuidado, sim, mas acreditando que a proteção da minha vida está no Senhor. Lógico, de tanto você ouvir notícias ruins, às vezes você é pego por essa situação também. Óbvio, sim. Mas eu quero lembrar, querido, que nós podemos incendiar uns aos outros os seus corações, né? Levar essa chama, aquecer esse coração, né? Essa chama que simboliza o Espírito Santo de Deus, e dizer, Senhor, aquece os nossos corações. Senhor, nesse exato momento, cada uma dessas vidas que estão ouvindo essas orações, se há alguém aprisionado, prisioneiro do medo, escravo, Senhor, das circunstâncias, ou preocupado com o dia de amanhã, quem te dá o direito de você se preocupar com o dia de amanhã, querida?
Quem te garante que esse medo que você está achando que não vai poder, que não vai acontecer, que não tem como, que isso vai existir? Não sofra com esse dia de amanhã. Creia no dia de hoje que a graça de Deus está sobre a sua vida, que a presença do Senhor tem estado contigo e tem guardado você, que neste exato momento, Senhor, eu quero levantar um clamor por cada uma dessas vidas que aqui estão, que elas sejam alcançadas pela tua graça, que elas sejam alcançadas pela tua presença, que elas sejam alcançadas pela tua bondade, Senhor. Que aqueles que ainda não te conhecem, como este homem Cornélio, possa ter um homem e uma mulher, como Pedro, mesmo com toda a sua resistência, mesmo com seus preconceitos, ele se curvou diante da tua glória, diante da sua presença, submisso à tua voz, mesmo que ainda não tivesse o entendimento, e aí ele pôde ver qual era a vontade de Deus. Que Deus possa levar você, meu irmão, minha irmã, a lugares como esse, e que possa, como essa fagulha, aquecer muitos corações e encher esses corações da presença de Deus. Que o Senhor possa alcançar com bondade, com misericórdia. Irmãos, nesse momento que nós estamos começando aqui esse culto, há sempre uma batalha, há sempre uma luta, há sempre uma coisa que sai errado quando eu estou aqui pregando, há sempre uma coisa que esquece, há um barulho aí fora, acontece algo que às vezes me deixa agitado. Por quê? É uma batalha, querido. E você acha que não é diferente no seu coração? Lógico que é. Então, nós não podemos nos curvar, nós não podemos nos amedrontar, mas temos que acreditar, assim como Pedro, que a bondade dele, a bondade do Senhor estava como ele, e Deus foi dando passo a passo daquilo que ele tinha que fazer. Você sabia disso? Na sua vida, à medida que você vai orar, à medida que você vai buscar o Senhor, Deus estará dando para você cada passo, cada decisão, cada atitude que você precisará fazer na sua vida. Senhor, nesse exato momento, que a tua bondade, que a tua presença, que a tua fidelidade esteja com o seu povo. Eu quero aqui, Senhor, estar orando por cada um desses irmãos que estão enfermos, que estão hospitalizados. Eu quero pedir, Senhor, em especial, Senhor, por uma situação muito delicada que o nosso irmão, o pastor Leomar, está passando. Que o Senhor esteja com ele, que o Senhor possa fortalecer a irmã Ana, que o Senhor possa restaurar a saúde desse homem. Eu quero orar também, Senhor, pela vida do filho da irmã Fátima Borges. Senhor, que neste lugar que ele está, Deus, envia pessoas que possam ajudá-lo, pessoas que possam ver se ele precisa ainda permanecer nesse hospital ou não. Nós sabemos os riscos que sempre existiram. O lugar de um hospital é um lugar que você precisa entrar e sair rápido, porque o índice de contaminação é grande, todos nós sabemos disso. Senhor, ajude aquelas pessoas que talvez possam estar ouvindo essa live agora, Senhor, que não tem família, não tem ninguém para socorrer, estão sem saber o que fazer, precisando de alguém que se levante para ajudar, que possa encontrar um homem como Pedro, como Ana, como José, como Maria, como muitas outras da Bíblia, que ao orar foram conduzidas pelo Espírito Santo e Deus alcançou com graça, Deus alcançou com misericórdia. Irmãos, nós nesse exato momento estamos unindo a nossa fé. Se 2 pessoas conseguiu levar uma multidão a ser aquecido pela graça, pela bondade do Espírito Santo, imagina aqui. Nós temos aqui nesse exato momento 40 pessoas, que as orações estão sendo ouvidas lá nos céus. Aliás, tem mais do que 40 pessoas aqui, né? Que estão sendo ouvidas nos céus, que Deus nesse exato momento está com os olhos voltados não só para as nossas orações, mas para a oração do povo de Deus.
Que Deus se levante com graça, com bondade, com misericórdia, Senhor. Que haja esse desejo, esse aquecimento, essa sede de te buscar cada vez mais, Senhor. Que possamos ser alcançados pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Nós entregamos nas tuas mãos, nós pedimos, nós clamamos, Senhor, por cada uma das famílias, talvez pessoas que estão numa situação que você conhece, querido, que não é simplesmente a questão de dar uma cesta básica, que não é simplesmente a questão de dar um remédio, que isso que nós podemos e conseguimos fazer, graças a Deus estamos conseguindo, mas nós não conseguimos alimentar aquela alma se você não pregar a palavra, se você não demonstrar com essa atitude de amor. Se você que é um cristão está aprisionado pelo medo, quanto mais essas pessoas que não conhecem a graça e a bondade do Senhor. Senhor, que neste exato momento me faz lembrar naquele momento quando Paulo, Senhor, junto com seu companheiro, estava na cela louvando a Ti. E aquelas portas foram abertas, Senhor. E aquele homem que estava ali ficou apavorado, e Paulo deu uma palavra para aquele homem. Quantas pessoas, ao invés de passar por uma situação e começar a louvar, estão vendo, Senhor, a cela fechada, estão olhando para o lugar frio, estão pensando o que vai ser da minha vida, eu vou morrer. Paulo, junto com o seu amigo, ele não pensou nessa circunstância, porque havia uma centelha no seu coração, uma chama que ardia, uma chama que aquecia a sua fé, que mesmo diante de um lugar tão esmo, tão frio, que não cheirava bem, Senhor, ali ele pôde oferecer o seu louvor a Deus. Que nessa noite, Senhor, receba os nossos louvores, Senhor, receba a nossa gratidão, Senhor, acreditando, assim como Cornélio, assim como esse homem, Deus também já está ouvindo as nossas orações, e eu acredito, Senhor, que não só a vida desses irmãos, mas a vida de cada uma dessas famílias que você agora está orando, que você agora está pedindo, que você agora está intercedendo, querido, que eu não consigo ouvir, mas Deus consegue ouvir cada uma dessas orações. Senhor, neste exato momento, vá ao encontro dessas pessoas que precisam de medicamento, vá ao encontro desses profissionais, Senhor, que já estão esgotados, lutando, Senhor, contra a falta de recursos, lutando, Senhor, contra todo o sistema ainda de corrupção dentro da área da saúde, uma vergonha, Senhor, mas isso mostra como é o coração sem Deus. Um coração sem Deus é um coração corrupto, é um coração enganoso, é um coração que não tem compaixão, Deus. Mas nesse exato momento, eu te peço, por cada um desses profissionais que estão nessa área de frente, nessa linha de frente, Senhor, proteja esses profissionais, capacita, que eles possam ser muito mais do que enfermeiros, médicos, porteiros, maqueiros, técnicos, Senhor, de enfermagem, assistente social, psicólogos, possam ser muito mais do que isso, que eles possam ter um olhar de compaixão por essas vidas, como se fosse alguém da sua própria família. Senhor, é essa compaixão que Pedro foi confrontado, Deus, que ignorava, que só achava que os seus mereciam a graça de Deus, mas todos, Senhor, merecem e precisam a tua graça, Senhor. É por essas vidas que nós estamos orando, não estamos orando só pelos nossos, mas por aqueles que mesmo sem saber orar como este homem, Cornélio, está dizendo: Deus, me ajuda. Deus, preciso de Ti. Deus, tira essa angústia, tira essa aflição, tira essa dor, tira essa falta de ar, tira essa falta de esperança, Senhor, do meu coração.
Tira, Senhor, esse tempo que não passa e eu estou aqui extremamente ansioso. Essas pessoas, Senhor, que estão orando como este homem, Senhor, esse homem que está aqui na Tua palavra, orou, Deus. É por essas pessoas que nós estamos clamando. O Senhor disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Senhor, ouça a oração dessas pessoas. Perdoe os seus pecados. Perdoe as suas iniquidades, como o Senhor perdoou as nossas. E tenha compaixão dessas vidas. E que possa se levantar pessoas como Pedro, mesmo sem entender, mesmo tendo resistência, mesmo estando ainda amedrontado, meio inseguro, ele foi, Senhor, ele foi conduzido por Ti, Senhor. E eu sei, Deus, que o Senhor pode conduzir não somente aqueles que vivem na fé. Eu sei que o Senhor pode conduzir aqueles também que não são cristãos. E aqui o Senhor diz que o Cornélio não tinha ainda tomado essa decisão publicamente, mas havia uma chama no seu coração que precisava dessa oração, precisava dessa intercessão. E foi nesse momento que ele teve um encontro com o Senhor. Que o Senhor possa conduzir, Senhor. Se neste lugar, se aonde quer que essa oração esteja sendo direcionada, não tiver ali um cristão, o Senhor pode conduzir até uma pessoa que não é cristão e levar compaixão para essas pessoas, como o Senhor estivesse dizendo para Cornélio, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi alcançada, a sua oração foi atendida. Senhor, com essas palavras, que eu acredito, Deus, que o Senhor tem ouvido e tem atendido o nosso clamor. Como é bom, Senhor, como é bom, Deus, poder te agradecer pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo teu bom Espírito que está em nós. Como é bom, Deus, ter essa comunhão aqui com os nossos irmãos. Como é bom, Deus, poder ter pessoas que possam caminhar na fé conosco e possam declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, eu sou grato a Deus pela sua vida. Quero te agradecer por cada um dos irmãos, que as suas orações, as nossas orações, também chegou aos céus. Eu acredito nisso. Que possamos manter essa firmeza, essa segurança, nos unindo cada vez mais, buscando cada vez mais o Senhor. E eu tenho certeza que Deus há de nos ajudar com graça e com misericórdia. Eu recebi uma notícia também de uma pessoa, irmão da nossa fé, que teve a sua mamãe, que faleceu, vinha enfermo de uma outra situação, a irmã Jean Cleide, da Igreja Nova Vida do Alcântara, o seu esposo Ricardo, uma família assim que marcou muito, né, o meu coração. Eu lembro que na inauguração ele morava longe daqui de São Gonçalo, ele veio para nos prestigiar, né? E ali orar e nos animar na nossa fé. Então, muitas coisas, querido, que às vezes nós desfrutamos hoje, é porque tinha alguém orando e intercedendo por nós. Que Deus possa consolar essa família e todos aqueles que estão enlutados, que estão passando por esse momento. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Foi um prazer